Olá amigos, tudo bem? Saudações sírio-pleiadianas a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, conectora temporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. E aqui nós estamos para mais um encontro, e o tema escolhido para tratarmos hoje é, como sempre, muito interessante. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da quirologia e também da astroteologia, que são técnicas medicinais e também de conhecimento que nos permitem ter uma melhor compreensão de como trabalhar com as nossas bioenergias e conectar aqueles seres da plataforma dévica, conhecido ao longo da história como deuses, assim como também o nosso eu superior, guias e amparadores extrafísicos. Possivelmente a quirologia deve ser uma das técnicas mais completas no processo de autoconhecimento que uma pessoa pode ter a respeito de si mesmo. Então é isso, amigos. O tema que nós falaremos hoje diz respeito à quirologia. Para os que não sabem, a palavra quiro vem do grego e significa mãos. Logia, como todos sabem, é o estudo. Então, através da quirologia, nós estamos desenvolvendo o estudo das nossas mãos. É muito importante que vocês compreendam a grande diferença que existe entre a medicina ocidental e a medicina oriental. Como eu falo sempre e repito, os médicos ocidentais nos ensinam que nós somos um corpo físico baseado em carbono, enquanto os médicos orientais nos ensinam algo um pouco mais complexo e diferente. É que nós não somos um corpo físico, mas apenas estamos nesse corpo físico. E o que nós somos de verdade é consciência. E essa consciência habitou diferentes corpos físicos na realidade do tempo, na realidade material, na realidade terrestre. Então é muito importante que vocês, primeiro de tudo, compreendam essa grande diferença entre a medicina ocidental, que tem mais ou menos 600 anos, e a medicina oriental, a medicina energética, a medicina vibratória, a medicina antiga, a medicina atlântica. Essas são medicinas que possuem 8.000, 9.000, 25.000 anos de existência e por isso sempre estiveram baixo o domínio das sociedades secretas. Porém, agora, uma vez que estamos dentro do cinturão fotônico, todo esse conhecimento passa a estar ao acesso do domínio de toda e qualquer pessoa. Os tibetanos têm uma frase interessante que diz assim: quem sabe deve, e quem não sabe cria karma. Por isso é muito importante que as pessoas compreendam que depois de 10.000 anos de noite galáctica, agora que estamos dentro do cinturão fotônico, temos acesso a toda a informação necessária para encontrar a verdade sobre nós mesmos, para conectar o nosso verdadeiro eu superior, guias e amparadores extrafísicos originais. E muito possivelmente, durante os 10.000 anos de noite galáctica, as pessoas tiveram uma série de eventos na vida delas que fez com que elas se distanciassem dessas realidades. Por isso nós estamos aqui, não somente hoje, mas na medida do possível, para oferecer um nível de conhecimento diferenciado, entre os quais se inclui a quirologia e a astroteologia. Bom, como já falamos, quirologia significa o estudo das mãos. Os chineses nos ensinam que nós somos feitos por 5 elementos básicos, que é o elemento água, terra, fogo, ar e éter. Segundo os médicos chineses, o elemento fogo é responsável por gravar no seu cérebro e no seu coração tudo o que você aprende ao longo de várias existências, ou ao longo de várias encarnações. Então todos os conhecimentos que você tem foram gravados a fogo no seu cérebro, que representa o intelecto e o que te conecta com o cosmos e a espiritualidade, assim como foram gravados a fogo também no seu coração, que é o que representa o Kardiochakra, é o que representa a humanidade, é o que representa a conexão com a realidade humana. Então todos esses conhecimentos ao longo de várias vidas, sejam esses conhecimentos positivos ou negativos, foram gravados a fogo no nosso cérebro e no nosso coração, através do que em 3D nós conhecemos como intelecto e sentimento. De maneira que tudo que foi feito de positivo e negativo e está gravado no nosso cérebro e no nosso coração através do elemento fogo, se revela nas mãos, naquilo que chamamos
palmas, linhas e montes. E hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que significa essas estruturas das mãos através da qual a gente pode aprender a quirologia. Bom, primeiro vamos falar um pouco dos montes das mãos. Como vocês podem ver aqui, as mãos possuem 5 dedos e esses dedos todos possuem estruturas que eu estou tocando agora que podem ser chamadas de montes. Esses montes são conhecidos como reservatórios de energia arquetípica. Aqui no meu polegar você tem o monte de Vênus, aqui você tem Júpiter, Saturno, aqui você tem Apolo, aqui Mercúrio, aqui você tem o monte de Marte, que é o deus da guerra, aqui você tem a Lua, que é justamente cada monte representa um reservatório de energia arquetípica. Então o que nós estamos tratando? Todas as energias que formam a nossa personalidade estão reservadas, estão ali estocadas nos montes, de maneira que as linhas das mãos são consideradas como rios de energia. Da mesma maneira que uma água que está represada, quando as comportas de uma represa são abertas, preenche os diferentes canais e córregos através dos quais as águas devem passar, a maneira como nós utilizamos as energias que temos nos montes das mãos vão formando linhas que nos dão dimensão de quais são os acontecimentos que nós tivemos desde uma perspectiva energética e vibratória em nossas vidas e quais os resultados em níveis orgânicos. É algo que parece complexo, mas à medida em que nós estudamos, vemos que é bastante simples. Por quê? Porque tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. Então, a partir do momento em que eu me dou conta de que a realidade material é uma ilusão e começo a me conectar com as energias e frequências onde as pessoas e as consciências se encontram, fica fácil compreender através da observação das mãos tudo que nós vivemos, estamos vivendo e ainda temos programado para viver. Lembrando que tanto as linhas das mãos como os montes não são definitivos. Você nasce com certas tendências, porém está mudando, trabalhando, alterando e realterando as estruturas de suas mãos o tempo todo. Como vocês podem ver aqui, o monte de Vênus, Júpiter, Saturno, Sol, o Apolo, Mercúrio. Cada deus grego ou planeta astrológico desse possui uma ligação com as nossas energias intelectuais. Por exemplo, Vênus é Afrodite. Então, através da energia de Afrodite, que todos sabem que é a deusa do amor, você pode idealizar o que seria o monte de Vênus. Seria o lugar onde estão as nossas energias primárias, a energia do amor, a energia que vai fazer com que os nossos projetos sejam percebidos, realizados ou não. Então a energia de Vênus, a energia de Afrodite é a energia que vai tratar justamente o monte da vida, o monte de Vênus, a linha da vida, né? É importante que vocês entendam que 3 linhas são básicas, né? A linha da vida, a linha da cabeça e a linha do coração. Essas são linhas que 99% das pessoas possuem. Porém, existem outras linhas, como por exemplo essa que eu tenho aqui no meio da minha mão, que se chama linha do destino. Existem linhas que são conhecidas como linhas solares, linhas hepáticas, linhas de desgosto, entre inúmeras outras linhas que somente 70% das pessoas têm. Cada uma dessas linhas diz respeito a um setor das nossas vidas. A linha da vida vai estar falando justamente a respeito da nossa entrada no planeta, como ela é concebida, há quanto tempo ou de que forma nós ficamos aqui, se estamos sendo reciclados, se temos algum tipo de missão mais nobre, entre outras informações que a linha da vida pode nos fornecer, e dependendo do quirólogo, com bastante precisão. Além da linha da vida, nós temos a linha da cabeça, que é essa linha aqui no meio da mão. A linha da cabeça vai estar tratando justamente temas que são relacionados à profissão, à cultura, o meio social, os relacionamentos, desde uma perspectiva profissional, financeira, afetiva, entre outras coisas. E a terceira linha, que é a linha do coração, que é essa linha que vocês podem ver aqui. A linha do coração vai estar falando justamente a respeito dos relacionamentos, dos amores, das paixões, dos filhos, dos inimigos, entre outros tipos de relação instintiva e emocional que nós temos, seja com nós mesmos, seja com as outras pessoas e os elementos que formam a natureza. Então é muito importante que o amigo compreenda que
nós vivemos em uma realidade material que está coordenada pelas energias dos astros ou energia astral. Nós já falamos sobre isso em outros encontros, a diferença que existe entre energia astral e energia mental. A energia astral é justamente uma dimensão de realidade que está entre a realidade material e a realidade mental, que seria a origem de toda a nossa realidade. Então, basicamente, a realidade astral, ou a energia astral, é justamente a que forma a realidade, ou as realidades e dimensões, que são criadas a partir da energia dos astros ou dos deuses que formam a nossa realidade. É importante que vocês compreendam que cada dia da semana representa um deus, não em idioma português, mas se você busca em idioma inglês ou em idioma castelhano, você verá que cada dia da semana, por exemplo, lunes, lua, martes, Marte, miércoles, Mercúrio, jueves, Juno, se não me engano, e viernes, Vênus, sábado, Saturno e domingo, o Sol, que em inglês tem o nome próprio, Sunday. Então é muito importante que vocês compreendam que quando o calendário gregoriano foi feito baseado justamente nas energias desses astros que são considerados planetas, justamente porque foram esses deuses ou esses seres que de uma certa forma transformaram o nosso planeta em granja para que os humanos que habitam ele servissem de alimento, não de maneira direta, mas principalmente através das emoções negativas, para esses seres da plataforma arcôntica, da plataforma dévica, que em algum momento entraram na nossa história e ficaram conhecidos e passaram a ser adorados como deuses em nossas realidades. Então percebam, né? Júpiter está falando justamente de Zeus, e quem conhece mitologia grega sabe que Zeus era um deus com um caráter bastante humano, tanto do ponto de vista negativo quanto positivo. Ele tinha um sentido de justiça, ele era uma pessoa polígama, entre outros valores que nós atribuímos a seres humanos, e não aquele que teoricamente é o criador da humanidade ou Deus, né? Então é muito importante que as pessoas compreendam que o monoteísmo não é necessariamente uma verdade, mais do que uma necessidade para cobrir todos os prejuízos que o politeísmo gerou quando os seres da plataforma dévica e arcôntica estiveram entre nós aqui no planeta Terra, na realidade material. Então esses planetas ou astros são polos emissores e receptores de energia do nosso sistema solar. E é muito importante que vocês compreendam isso e busquem conectar-se com isso, porque foi a partir dessa mudança que a nossa maneira de relacionar-se com a divindade deixou de ser natural, deixou de ser feminina, deixou de ser matriarcal e passou a ser litúrgica, passou a ser hierárquica, passou a ser machista, entre outros valores, dos quais nós, dentro do cinturão fotônico, se quisermos permanecer, temos que, primeiro de tudo, nos dar conta, né? Porque quem não sabe deve, mas quem sabe cria karma. Então, uma vez que vocês têm acesso a esse nível de informação, é importante que vocês façam projetos, é importante que vocês realizem qual é o nível evolutivo de vocês e o que vocês têm que fazer para continuar evoluindo e não ser enganados, como acontece na Noite Galáctica, através da substituição do nosso eu superior, guias e amparadores extrafísicos, por seres de baixa frequência que manipulam o nosso livre-arbítrio e por vezes são confundidos e passam eras fazendo o trabalho do nosso eu superior, guias e amparadores extrafísicos. Então, como eu ia dizendo, né, nós temos um monte de Vênus mostrando a nossa energia primária, nós temos um monte de Júpiter, que é Zeus, e vai tratar justamente dessa nossa energia da justiça, a liderança, a autoridade, o autoritarismo. Existe uma tênue linha de diferença entre coisas que a níveis profundos são extremos opostos. Do ponto de vista da mitologia grega e da astrologia, depois de Zeus nas mãos, você tem Júpiter, Zeus, Saturno ou Cronos. Cronos é o deus do tempo.
Na mitologia grega ele é conhecido como pai de Zeus, onde existia uma profecia e que ele fez de tudo para evitar essa profecia, que é que um filho dele tomaria o trono dele, da mesma maneira que ele havia feito com seu pai Urano. Então, Saturno, que é também conhecido como Cronos, ou o tempo, fecundava Gaia, que é a Terra, e logo depois comia os próprios filhos justamente para que essa profecia não acontecesse. Porém, um desses filhos, que era Júpiter ou Saturno, ou Júpiter ou Zeus, foi escondido pela mãe dele, Gaia, que é Terra, e dessa forma pôde crescer, foi educado entre os homens, entre as aristocracias humanas, justamente para que quando crescesse se desse conta de quem era, exigisse do seu pai e expulsasse esse do trono do Olimpo e passasse assim a ser o deus dos homens, que foi o que de fato, segundo a mitologia grega, aconteceu. Uma vez que Zeus soube que era filho de Cronos, tratou de destroná-lo e passou a reinar sobre os homens. É muito importante que vocês entendam que todas essas dupla nomenclaturas vêm do fato de que os romanos simplesmente plagiaram todo o panteão grego. Eles não se deram ao trabalho de criar novos deuses, eles simplesmente trataram de mudar os nomes. De maneira que hoje nós temos um pouco de dificuldade para dar explicações, justamente porque esse excesso de nomes dentro da mesma, digamos assim, função dévica, nos confunde um pouco. Logo depois de Cronos ou Júpiter, ou seja, aqui a gente vai estar nesse monte de Júpiter, a gente vai estar trabalhando justamente essa energia filosófica, a vingança, o perdão, a capacidade de transcender uma grande perda, entre outras coisas. Logo depois vem Sol ou Apolo, que é justamente esse onde o meu polegar está passando agora. Aqui nós vamos trabalhar justamente com o Sol, é a energia que brilha, ou seja, toda possibilidade a respeito do que é a liberdade, o karma, a programação existencial, a gente trabalha nos montes de Sol. Mercúrio, que seria o dedo mínimo, está trabalhando justamente a sua capacidade de sedução, sabedoria, diplomacia. Mercúrio era Hermes 3 vezes grande, Hermes Trismegisto, que ao longo da literatura ocultista foi reconhecido como o deus da sabedoria. E então, nesse aspecto, o monte de Mercúrio vai trabalhar a sexualidade, vai trabalhar a flexibilidade, vai trabalhar níveis de sabedoria que não são intelectuais, não são claros, não são necessariamente positivos. Enfim, aqui a gente vai trabalhar com Mercúrio. Logo abaixo a gente tem Marte, que é o deus da guerra. Então Marte, como vocês podem ver, a linha da cabeça normalmente aponta para Marte, justamente porque a guerra e o trabalho são extensões evolutivas um do outro, né? Na verdade, à medida em que você evolui e compreende que a natureza provê todas as necessidades humanas, passa a ter um nível de compreensão mais profundo a respeito do que aconteceu na história da Terra em relação a essa verdade, né? Ou seja, a natureza pode prover recurso para todos os habitantes do planeta Terra com tranquilidade. Talvez não possa prover recursos para a ganância e ambição dos habitantes do planeta Terra. E é aí que surge uma guerra. A guerra, na verdade, existe dentro de nós, entre aquele ser que quer viver em comunhão com a natureza e percebendo a realidade cósmica, e aquele ser que quer ser parte num mundo capitalista, num mundo ocidental, num mundo material globalizado, sem necessariamente buscar informações a respeito de como aquele mundo foi criado, como aquele mundo foi formado, e o que deve ser feito para participar dele sem ter as suas mãos sujas de sangue. Porque talvez o grande dilema das metrópoles e os seus habitantes seja esse. A partir do momento em que os habitantes das metrópoles têm consciência a respeito de como ela é governada, eles passam a ser responsáveis por isso. E é por isso que o PSDB governa São Paulo há tanto tempo. Porque realmente, desde os jesuítas, desde o pátio do colégio, a estrutura satanista que governa a cidade de São Paulo e os partidos políticos brasileiros de uma maneira geral, são do conhecimento de poucas pessoas. De uma vez que você adquire esse conhecimento, não é necessário ser ético ou correto para conseguir manejá-lo.
E talvez o maior exemplo que a gente esteja vendo disso é a presidência do Michel Temer, é o Cunha, esse camarada que é o novo ministro da Justiça, que tem uma cara mega estranha, entre outros personagens que estão chegando onde sempre quiseram estar e que devem servir de exemplo ou de anti-exemplo para vocês que pretendem chegar em algum lugar sendo honesto ou não. É isso que vocês têm que ter muito claro. Se esses camaradas fossem honestos, eles estariam traindo a natureza pessoal deles, e é disso que se trata ser feliz. Mas vamos voltar um pouco para a quirologia. A gente tinha parado em Mercúrio, que é justamente a parte que trabalha a sexualidade, dedo mínimo. Logo abaixo nós temos Marte e logo abaixo aqui nós temos a Lua. A Lua é justamente a parte do nosso ser que vai tratar energia feminina, energia negativa, misticismo, esoterismo, toda a nossa parte, digamos assim, diabólica, toda a nossa parte bruxa, nós vamos trabalhar no monte da Lua. Então nós temos linha da cabeça, linha da vida, linha do coração, distintos montes e algumas linhas secundárias, como por exemplo a linha do destino, que vai estar falando justamente sobre a liberdade, as linhas mercurianas que apontam para o monte de Mercúrio, entre outras linhas. Estas linhas podem ser interpretadas, estas linhas podem ser também lidas, ou seja, quando você encontra um médium, quando você encontra um vidente, esse sujeito por vezes tem capacidade de interpretar as mãos de uma maneira que pode não ser a mesma como faz um cigano, que pode não ser a mesma como faz um quirólogo que estudou medicina ayurvédica ou um quirólogo que estudou medicina tradicional chinesa. Na verdade, as informações técnicas a respeito de cada linha é algo muito simples de vocês entenderem. A questão é o filtro, a questão é o conector, a questão é a pessoa ou o ser que vai estar verbalizando essas informações. É o nível de sensibilidade desse ser que vai permitir a ele conectar com precisão certas informações que às vezes o nível de precisão dessas informações chegam a beirar o absurdo. E foi na Índia que eu entendi que a quirologia foi uma das técnicas utilizadas por aqueles que se diziam gurus e orientadores da humanidade para manipular essa e ter uma fonte de renda ou vantagens garantidas. Justamente porque no passado não existia a realidade financeira, existia simplesmente a riqueza. Mas é muito importante que vocês compreendam que o que os ciganos são hoje, comparando o nível de sabedoria que eles tiveram no passado, é justamente o karma criado pelo mau uso de técnicas e conhecimentos que podem tanto gerenciar a vida como a morte no planeta Terra. E foi justamente isso que começou a acontecer ali em Babilônia. Foi justamente isso o que as sociedades secretas fizeram no nosso planeta. De maneira que já não são mais todas as pessoas que têm acesso e capacidade de compreender o que seria a heliografia evolutiva de cada uma delas. Porque se o elemento fogo grava no nosso cérebro e no nosso coração tudo o que nós aprendemos ao longo de várias encarnações, da mesma maneira a nossa heliografia está dizendo respeito a todo o nosso processo evolutivo e harmônico, desde uma perspectiva energética e vibratória, nessa relação simbiótica que existe entre as nossas bioenergias vibratórias e as bioenergias vibratórias dos astros que formam os planetas. Lembrem-se que, em medicina ayurveda, vocês não se alimentam apenas de comida, vocês se alimentam de comida para o corpo físico, se alimentam de impressões para o corpo emocional e se alimentam de prana para o espírito. O prana, em sânscrito, significa bioenergia vital. Essa bioenergia vital é justamente esse alimento astral que nós, através da respiração, podemos ingerir e, através dessa ingestão correta, equilibrar os nadis, que são as estruturas pelas quais a nossa energia sutil se equilibra. Os nadis são formados por 3 estruturas conhecidas como Ida, Pingala e Sushumna. Pingala está trabalhando energia solar masculina, Ida está trabalhando energia lunar feminina e Sushumna está equilibrando essas duas energias para que nós nos relacionemos com essa realidade que é formada e detectada através de 5 sentidos cerebrais. Talvez pareça um pouco complexo toda essa explicação, mas eu tenho certeza que se o amigo estiver
meditando com periodicidade e principalmente realizando as terapias que nós oferecemos através de aura, todo esse nível de percepção vai ser adquirido, claro, respeitando o processo evolutivo, metabólico e espiritual de cada pessoa. E para isso nós estamos aqui oferecendo a vocês essa possibilidade de realizar tanto a leitura e o restabelecimento curativo dos registros akáshicos, como os mapas de quirologia, como também as sessões de psicoterapia remota, que têm ajudado tantas pessoas que têm nos procurado e muitas delas estão bastante satisfeitas. Não deixe de procurar as pessoas que já experimentaram os serviços que nós oferecemos através de Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico, pois são as pessoas que foram nossos pacientes e clientes as nossas melhores vendedoras. Muito mais do que o efeito que as nossas medicinas e terapias têm na vida das pessoas, aquilo que as pessoas verbalizam a respeito dos trabalhos que fizeram é o que tem nos levado pelo mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse rápido encontro que nós tivemos hoje, falando um pouco sobre quirologia e astroteologia. E caso vocês necessitem de mais informação, entrem em contato pelo e-mail ruimendes@ruimendes.com ou medicoanimosico@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, espero ter breves encontros com vocês futuramente ainda este mês e gostaria de agradecer a todos que têm nos procurado para realizar terapias, para sanar dúvidas e também para elogiar ou criticar o nosso trabalho. Até a próxima, amigos. Namastê.